Muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos ao programa Aprendizes, aqui na minha, na sua, na nossa Rádio Aprendizes. Boa noite aos meus amigos da mesa. Boa noite. Muito bem, muita luz para todos nós. Gratidão aos nossos web ouvintes, gratidão a Deus que nos dá a vida. E nós temos hoje mais um tema para nós debatermos aqui entre os amigos, que é um trabalho assim de autoconhecimento, uma coisa bem interessante. Os 4 temperamentos, mas buscando também uma visão espiritual desses 4 temperamentos. Quais são então esses 4 temperamentos? Temperamento colérico, sanguíneo, melancólico e fleumático. Mais ou menos a gente tem uma ideia o que é um colérico, o que seria um sanguíneo, um melancólico, a gente tem uma ideia, mas o que seria um temperamento fleumático? Vamos dizer assim, um cara que é meio frio, assim, meio... Tô nem aí. Não tô nem aí, tá meio distante. Né? Mas olha que reflexão interessante, porque a gente fica olhando. Por que algumas pessoas são assim, muito agitadas, impulsivas, outras já são mais calmas, já são mais reflexivas, enfim. Por que umas falam muito, de repente... Outras já preferem ficar mais reservadas, mais no silêncio. Então veja que isso é uma coisa interessante para nós debatermos nesses temperamentos, é que uma pessoa não vai ser especificamente só com um temperamento. Ela vai mesclar esses temperamentos, de repente, durante uma vida... De repente, durante momentos... Durante o dia. Durante o dia, ele pode combinar alguns desses temperamentos. Eu até fiz uma brincadeira hoje, que eu mandei no nosso grupo, né, mano? Que eu botei várias setinhas. Hoje eu estou assim, né? Um pouco de um pouco do outro. Um pouco de cada. Um pouco de cada. Isso é quase que, ironicamente, uma grande verdade, né? Às vezes, como tu falou, durante uma vida, durante um tempo, às vezes no mesmo dia, não é, Mauro? Isso. Estágios da vida também. E o legal é que, a partir do entendimento ali dos temperamentos, a gente pode trabalhar algumas virtudes, né? Algumas potencialidades que a gente tem, né? Se autoanalisando. Porque, às vezes, um temperamento mais agressivo, mais dinâmico, se ele for bem trabalhado... Ele pode servir para uma pessoa que lidera um grupo, para uma pessoa que quer expandir algumas coisas, que quer estar sempre trazendo inovação, mas ele precisa ter um entendimento de que esse comportamento agressivo tem que ser trabalhado de certa forma, né? Se a pessoa às vezes é muito tranquila ou muito fria, né? Da mesma forma. Pode trazer uma serenidade, uma paz e ajudar outras pessoas. Mas, por outro lado, também não pode se tornar uma pessoa completamente alheia, isenta da sociedade, que não se torne participativa das coisas da sociedade, da família, dos amigos, né? Isso, não ter interesse. Porque... a gente vai trabalhar um pouco no aspecto científico, isso também é muito usado na questão da psicologia, mas também, como o Oli colocou, na questão espiritual também, de autoconhecimento. Porque a espiritualidade, conforme a gente vai estudando ela, cada ser humano tem uma forma de trabalhar esse temperamento. Porque pode ter 2 pessoas coléricas, mas diferentes uma da outra. Porque cada pessoa sente aquele temperamento, a forma como ela absorveu aquilo, mas ela vai expor aquilo diferente da outra. Então veja que
Porque ela vai acabar reconhecendo, né, os seus próprios limites, as virtudes e facilitando o seu crescimento pessoal. Isso aí. Porque tu vê, Deus não criou pessoas iguais. Exato. Então, criou consciências diferentes também, né? Temperamentos distintos nessa convivência. E o que acontece? Esse entrelaçamento de temperamentos, um vai aprendendo com o outro. E tu vê como o Ali colocou ali, a pessoa pode se ajudar quando se descobre, e cada um convivendo, um pode ajudar o outro a se moldar também, porque cada temperamento, veja bem, vai trazer uma consequência. E às vezes a pessoa vai ter que, dentro desse temperamento, ver como é que ela pode mudar. Se aquele temperamento não está fazendo bem, a pessoa vai pensar, eu tenho que mudar isso. Questão dos relacionamentos, enfim. Nos estudos do Hipócrates, né, ele começa classificando esses temperamentos como a pessoa sendo quente ou fria. Isso. Daí depois ele vai expandir para esse quente um quente mais seco ou um quente mais úmido. O quente mais seco, que é o fogo, ele estaria relacionado à pessoa colérica. Uhum. O quente mais úmido, que é direcionado mais para o ar, então seria direcionado para a pessoa sanguínea. Né? Deixa eu só confirmar aqui que eu me perdi aqui. Isso aí, sanguínea. E daí abaixo do quente, que a gente tem o frio, mais para o lado seco, ele caracterizou como sendo a terra. Então seria uma pessoa mais melancólica, né? Mais sensível, né? Isso, né? E daí nessa parte do frio pro úmido, então ele trouxe a questão da água, que seria então uma pessoa fleumática. Isso, que nem o nosso amigo Mauro falou, né? Um exemplo então dessa pessoa que está ali entre o quente e o seco, que seria o colérico, se ela não controlar, então ela tem uma certa capacidade de liderança, que nem a gente falou, né? Uma pessoa mais objetiva, mais explosiva, porém então ela tem também uma tendência às vezes de ser um pouco orgulhosa, soberba, né? Isso. Mas a partir do momento que ela controla isso, ela pode se tornar uma pessoa mais centrada, decidida e confiante para tomar decisões. Porém, se ela não controlar essa explosão, ela pode às vezes se tornar uma pessoa que talvez procure mais manipular as pessoas, se torne mais dominadora, né? Então ela tem essas qualidades, mas a questão é de que forma eu vou utilizar essas qualidades, né? Seria mais ou menos o controle, assim, eu sei que eu tenho essa condição, eu preciso saber que eu preciso controlar a minha ira, então, né? Meu orgulho, para poder agir, então, com mansidão e amor em tudo, na minha vida, no trabalho, né? Porque quando a gente caracteriza uma pessoa mais fria, mais morna, talvez, de certa forma, ela tem mais paciência, mais humildade, mais controle, né? Mais humildade. Mas daí também, como eu utilizo essa paciência e essa humildade, né? Não pode ir para um lado do passivo, no caso. Totalmente passivo, isso, né? É interessante porque Hipócrates, que viveu 5 séculos antes de Jesus. Ele é considerado o pai da medicina, né? E ele já buscava todo esse conhecimento para auxiliar até mesmo na saúde da pessoa, a partir daquilo que a pessoa ia apresentando. E veja que é algo tão genial que ele associa os temperamentos aos 4 elementos da Terra. E se a gente olha a nossa configuração física do ser humano, se associa a todos os elementos do planeta Terra. Então, essas ideias de Hipócrates, 5 séculos antes de Jesus, já buscando o conhecimento do ser humano
para poder tratar da sua saúde também, analisando o humor da pessoa, porque o nosso temperamento vai afetar a nossa saúde, a nossa vibração, as nossas células. Então, como a gente ia falando desses temperamentos, tem o sanguíneo, colérico, melancólico. O sanguíneo, por exemplo, é afetuoso, alegre, otimista e confiante, mas tem a questão do egoísmo, que é associado. E é um dos aspectos que ele precisa trabalhar espiritualmente. Veja que nós temos, quando o espírito vem e adquire um organismo físico, uma máquina física, mas a ideia é trabalhar a sua evolução espiritual, baseado nessa configuração de temperamentos. E ele precisa se conhecer. O colérico, impetuoso, enérgico, apaixonado e líder, mas propenso à irritabilidade. Então ele pode ter muitos problemas de relacionamentos se ele não contém essa irritação. Exatamente. Que vai afetar a vida dele. Não tem como. E essa questão, como tu bem falaste, uma questão espiritual, né, que tu vem com essa bagagem, vamos dizer assim, para fazer esse ajuste aqui enquanto terra, né? Enquanto nós estamos aqui. Isso. E eu acho importante também frisar uma outra questão, né? A gente falou do fleumático, né? Vai falar do fleumático, do melancólico, né? Mais um pouquinho. Mas é o interessante que um precisa do outro para que esse ajuste aconteça, não é, Mauro? Isso aí. Tem até interessante porque ele compara ali, né? Esses 4 temperamentos, ele consegue classificar e comparar com fogo, terra, água e ar. Fogo, terra, ar. Fogo, terra, água e ar, né? Isso. E olha os elementos da natureza ali, que nem tu falou, que eles fazem parte do nosso organismo, né? Então, isso significa que quando a gente tem um equilíbrio com a natureza, com as coisas que Deus criou, a gente acaba trazendo equilíbrio para o nosso dia a dia, acaba trazendo equilíbrio para o nosso humor. Então, a questão por exemplo, do colérico, que está relacionado ao fogo, assim como o fogo, ele é uma pessoa muito explosiva, muito dinâmica, né? Sim. E ele precisa controlar essa explosão dele para ele poder utilizar e canalizar essa força dele para as coisas boas, né? O exemplo ao contrário seria então a pessoa melancólica, né? Que é uma pessoa mais calma, mais tranquila, mas que ela não tem que estacionar e permanecer nessa tranquilidade. Ela pode passar essa paz para as outras pessoas, pode usar essa paz para o serviço de ajuda ao próximo. Isso. Né? Então, o que acontece é que tem momentos que a gente está tendo todos esses 4 temperamentos, né? Mas a questão é como a gente equilibra tudo isso, trazendo paz, harmonia, e eu acho que todo mundo, às vezes, tem fases da pessoa, ou às vezes uma grande fase que a pessoa vai se caracterizar por um determinado comportamento. Então a gente tem que entender qual comportamento que a gente tem para poder trabalhar em cima das virtudes desse comportamento, ter esse entendimento e a gente se tornar uma pessoa melhor. Mas isso é o que? É conhecimento, isso. É aprendizado. E é uma coisa interessante, a pessoa que tem os seus temperamentos, ele tem que ver qual é o efeito que está causando na vida dos outros e na vida dele. Verdade. Por exemplo, esse que é o melancólico, ele tem uma sensibilidade maior, ele tem uma propensão a fazer uma autoanálise mais profunda de si mesmo, ele tem essas facilidades. Mas ele tem também uma tendência à tristeza e ao medo também. Então, veja que, como é positivo uma pessoa que tem essa sensibilidade,
também tem o lado que é negativo, né? Pode prejudicar. Tem o fleumático, por exemplo, que é mais ligado a essa frieza. Calmo e racional, paciente, equilibrado, porém lento e tímido. E tem uma história interessante de 4 pessoas que estavam caminhando, fazendo uma rota, caminhando e tal. Era uma expedição a pé. E cada um com os seus humores característicos, assim, e divergiam uns dos outros, né? Então, eles chegaram num ponto da estrada que tinha caído a ponte. E aí, como é que a gente vai resolver esse problema? E aí, cada um, com as suas características, um dizia assim, cheio de energia, vamos construir outra ponte. Isso aí já tem um tipo de humor. O segundo, não se preocupe, vai dar tudo certo. É um cara otimista, né? O terceiro analisou a situação com cuidado e disse, se usarmos aquelas pedras e aqueles troncos, talvez consigamos atravessar. O quarto, com serenidade, começou a organizar o trabalho. Passou um tempinho, eles conseguiram arrumar uma ponte, e aí eles atravessaram, e o que eles notaram? Eles perceberam que os 4 humores deles, um ajudou o outro. E foi necessário na construção e na edificação daquele trabalho. Então, na verdade, se a gente traz isso para a nossa vida, para os nossos relacionamentos, para a própria construção e o sucesso da nossa vida, cada pessoa com o seu humor característico, divergindo, pode ser até um do outro, mas naquela hora de pegar junto, um vai apoiar o outro, por serem diferentes. Tu vê como é interessante isso? E como existem esses 4 temperamentos, e que nem ali tem uma comparação que eles são ligados à natureza. A gente precisa trabalhar todos eles dentro de nós. Então, de uma certa forma, é mais fácil a gente trabalhar isso em sociedade, em conjunto, ou dentro da nossa família, através das diversidades. Se não tem essas diversidades, daí talvez a tendência é a gente se acomodar demais, né? Exato. Porque se a gente entender a dificuldade do outro, entender também o quanto tem o potencial do outro, e a gente unir como essa questão do exemplo que o Mauro deu da ponte, é mais fácil de a gente superar os desafios do nosso dia a dia, né? Que ele falou. Mas o que acontece? Na grande maioria das vezes a gente é egoísta. Isso, tem esse lado. Nós olhamos só o meu defeito e eu não admito, eu não abro mão, eu não quero ajuda, e eu não ajudo também. Então, E todos nós, com os nossos temperamentos característicos, temos os nossos desafios espirituais. Porque o propósito do ser humano é o espírito. Porque assim, eu posso conquistar muitas coisas no mundo material. Mas o que eu vou levar daqui para a configuração espiritual que vai me acompanhar pela eternidade? Não vai ser o que eu construí materialmente. Por exemplo, o desafio espiritual do colérico é adquirir paciência, humildade e tolerância. O desafio espiritual daquele que é sanguíneo é aprender disciplina e mais profundidade. Porque um espírito assim mais sanguíneo, ele chega, ele alegra até o ambiente, ele modifica com a energia que ele traz, porém ele precisa, às vezes ele é meio inconstante também, e ele precisa trabalhar. O melancólico, ele tem um desafio espiritual, aprender leveza e confiança na vida, por ser também, ele também sensível, reflexivo e analítico, ele precisa aprender um pouco dessa leveza. O melancólico tem um desafio espiritual. Onde é que está o desafio desse melancólico? Ele tem que superar, só complementando, ele tem que superar umas tendências de pessimismo, né? Isso. Tristeza, também. isolamento, focando na esperança e na empatia. Exatamente. Tá? Então, olha como nós temos essas dificuldades, essas anuâncias tão latentes na nossa vida, só que
às vezes nós não percebemos ela, nós precisamos que alguém, né, venha e nos ajude. A espiritualidade está sempre nos ajudando, nos intuindo e nos amparando. E em vários momentos da nossa existência, da nossa vida, ela vai nos colocar frente a pessoas que vão nos ajudar. Isso. Então a gente tem que estar suscetível a esse momento aberto, não é? E às vezes aquela pessoa que vai nos contestar, também. Ela também ajuda muito. Exatamente, ajuda bastante. Ajuda bastante. Por exemplo, o fleumático, que é calmo, equilibrado e pacífico, um desafio espiritual dele é ter mais iniciativa e dinamismo. Propósito. Isso, porque de repente, pelo fato dele ter muito sangue frio, às vezes ele é meio acomodado também nas suas reações. Né? Exato. Se ele não controla, ele se torna acomodado, desmotivado e indeciso. Agora, se ele trabalhar, ele vai conseguir daí ser mais consistente, eficiente e confiável. Exatamente. E para nós irmos encerrando, então, esse tema, que são esses 4 humores, uma coisa que nós precisamos entender é que nenhuma pessoa é 100% de um temperamento. Então, todos nós somos uma mistura de um pouquinho desses temperamentos. E ao longo da vida a gente vai equilibrando. Exato. Por exemplo, quando a gente traz para o campo da espiritualidade, se a gente vai trabalhar dentro da lei da reencarnação, a gente também entende que nós vamos ter numa existência um temperamento mais forte num determinado ponto. E os outros podem ser mais suaves. E mais forte. Mas veja que a cada reencarnação tu vai moldando. Isso também o despertar do espírito, se descobrindo, se moldando, porque o objetivo do espírito é buscar a sua essência no âmago do ser. E ele vai precisar ir moldando isso. E o que acontece quando a gente procura entender esses temperamentos? A gente entende que eu tenho um temperamento, o Paulão tem o Ali tem o temperamento dele, e a gente precisa conviver dentro dos temperamentos. A gente passa a julgar menos o outro, porque a gente sabe de onde vem. Às vezes uma pessoa, ela pode ser um pouco ríspida com a gente, mas não por maldade, não é que ela queira nos agredir. É o temperamento da pessoa. Dela. Então, a gente vai terminar compreendendo mais por que existem diferenças. Então, pode ser um tema assim, de repente até corriqueiro, mas é importante de ser lembrado para que a gente possa ver onde nós estamos e como podemos melhorar dentro desse sistema todo integrado de humores que precisam estar convivendo. Verdade. Sendo assim, vamos agradecendo aos nossos web ouvintes que sempre nos acompanham, agradecendo aos colegas da mesa pelo debate, desejando a todos uma ótima semana e uma noite maravilhosa para todos, muita luz. Até a semana que vem. Muito obrigado. Até semana que vem. Boa noite.